Olá, eu sou Ana Paula, sou professora do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, doutoranda da PUC São Paulo, do Programa de Educação Matemática, e amiga do Marco Aurélio, né? Uma das minhas principais qualidades, eu acredito que sejam os meus amigos. E aí então eu tô gravando esse vídeo ensinando uma receita de charuto de repolho, que é para ele postar nos vídeos do grupo Pesquisa de Ponta. Por que nós escolhemos o charuto de repolho? Porque nós estamos no meio do ano, aqui no estado de São Paulo, onde eu moro, o repolho está custando menos de R$1 o quilo. Então é uma receita que vai poucos ingredientes fáceis de encontrar, barato e que a gente pode cozinhar em casa, rende bastante e é um prato único, né? Na correria do dia a dia dá um pouco de trabalho para fazer, mas a gente faz só o charuto, que já tem o repolho, já tem a carne e já tem o arroz, já é uma refeição completa. Então, na sequência, a gente vai estar ensinando a receita, que vai ser feita pela minha mãe Lindalva, que vocês vão conhecer no final do vídeo, e por mim. A maior parte do tempo vocês só vão nos ouvir, né? Eu vou estar atrás das câmeras e ela vai estar fazendo o charuto para mostrar para vocês como é que enrola, como é que faz todo o processo. Espero que vocês gostem, né? E depois que vocês nos contem, né? Se fizeram, se deu certo. Se tiver dúvida também pode entrar em contato com a gente para perguntar. Um abraço! A gente vai dando voltas para ir liberando depois as folhas com mais facilidade. Nessa etapa a gente está tirando um tronquinho do repolho. É o miolo dele para facilitar. Esse repolho pesou mais ou menos 1,5 kg. É um repolho não tão pequeno, mas também não tão grande. Ó, aqui ele já vai liberar com mais facilidade. A gente põe na água fervendo, na água quente, para ele ir soltando as folhas. Aqui a gente já tirou algumas folhas que já soltaram. Ela ferve e solta, aí depois ela já para de soltar, porque elas estão presas pelo miolo. Aí a gente tira mais um pouco do miolo. Isso, nós estamos tirando mais um pouco do miolo para as folhas irem soltando. E esse repolho, ele ficou na água fervendo de um lado e depois nós viramos o repolho para ele poder amolecer a folha dos dois lados, né? Tem que ter cuidado porque a água fervendo, ó, as folhas vão se soltando. Mas ela tem que ficar mergulhada na água fervendo dos dois lados, que é para a folha toda ficar mais flexível, senão a gente não vai conseguir enrolar os charutos depois, ó. Minha mãe vira. E ela também não sai do repolho se ela não tiver mole, se ela não tiver aferventada, flexível, ela vai rasgar, vai quebrar. Aí ela ficando na água fervente, um minutinho, ela já vai, ó, ficando mais transparente e não quebra. Assim a gente vai desfolhando todo o repolho. Vamos temperar a carne. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de tempero pronto, mas pode ser uma colher de sopa de sal. Aí eu coloquei pimenta do reino, todos os temperinhos que eu costumo usar. Coloquei cúrcuma, ginomoto, páprica, tempero sírio. Mas para quem não tem o tempero sírio, coloca uma colherinha de canela em pó, que dá o mesmo resultado, se gostar. Aí eu coloco vinagre também, o quanto baste, assim, umas 2, 3 colheres de vinagre. Coloco a cebola, uma cebola média. Se a pessoa gostar bastante, pode pôr o quanto gostar. Aqui é tudo opcional. Cheiro verde também, pode colocar à vontade, o tanto que quiser. Nós colocamos meia xícara, mais ou menos, de cheiro verde. Mas se quiser colocar um maço inteiro, só vai ficar mais gostoso. Coloquei 2 tomates, picadinho. Foram picados com casca, com semente, com tudo, né? A gente picou 2 tomates inteiros em cubinhos. Agora eu amasso bem amassado para temperar bem. E misturo uma xícara de chá de arroz agulhinha. Uma xícara de 250 ml.
quem gostar, em vez do sal, pode pôr tempero pronto, tipo aqueles caldo de cubinho, caldo de carne em pó. Aí a pessoa põe o gosto dela. É o tempero que usa na cozinha no dia a dia, né? Para fazer um arroz, para fazer uma carne refogada. Tem que lembrar que vai ter o arroz e a carne. A carne foi meio quilo de carne. Quilo de carne moída. Pode ser qualquer tipo de carne que vocês forem acostumados a usarem na casa de vocês. O tipo de carne não tem problema. Então nós usamos meio quilo de carne moída, uma xícara de arroz e os temperos. Eu vou pôr também 2 colheres de margarina, pode ser manteiga, é opcional também, que é para deixar essa carne, esse arroz mais úmido. A gente utiliza as mesmas margarinas que tiver em casa para o café da manhã, é qualquer margarina. E mistura também com a carne e com o arroz. Esse vai ser o recheio do charuto. Depois que a gente tira as folhas da água, ela tá assim bem mais flexível, mas ela tem essa parte mais grossa. Aí fica difícil de enrolar com ela. Aí eu pego e corto bem de levinho, ó, e deixo sem rasgar a folha. Então pra cá ela já é mais fininha, não tem problema. Aí ela enrola por igual. Aí essa folha é bem grande, que é das primeiras. As do meio, as últimas, vão ficar bem menorzinho. Aí é lógico, vai ficar uns maiores e uns menores. Nas maiores põe mais recheio, nas pequenininhas põe menos. Essa folha grande a gente tá pondo umas 2 colheres de sopa de recheio mais ou umas menos, 2 colheres de sopa, porque o arroz vai crescer. Né? A gente não pode esquecer que aqui o arroz tá cru. Olha como enrola. Ó, eu enrolo assim, essa parte vai aqui, ó. Aí puxa pra trás, faz uma pressãozinha e enrola. Aí eu pego as partes laterais, dobra para um lado, dobra o outro também. Aí já ficou escondidinho. Aí eu vou apertando, enrolando e apertando com uma certa pressão para ele ficar bem enroladinho. Ó, ficou bem enroladinho. Depois que o arroz cozinhar, ele vai ficar bem gordinho. O arroz vai crescer, né? A carne também. Aí eu ponho essa parte que sobrou da folhinha para baixo para não ter perigo de abrir. E eu vou colocando na panela de pressão. Depois a gente mostra a panela de pressão montada, né? Que a gente vai intercalando e mudando o sentido dos charutos. Olha, com as folhas bem grandes, se quiser cortar ela no meio, ela dá 2 charutos. Isso porque todas elas eu já tirei aquela parte grossa daqui. Então eu faço o mesmo esquema. Essa, é claro, eu já vou pôr menos recheio. Porque a folha já tá menor. Como se fosse uma colher bem cheia, né? Isso. Mas aí é opcional, mas só não pode colocar muito, porque depois... Olha, essa parte ficou dura, dá pra ver. Eu não vou conseguir enrolar. Eu vou ter que tirar ela. Mas é bom que isso acontece pra você ver que se ela ficou muito firme, tem que ser tirada, porque eu não vou conseguir dobrar depois, né? Mas que dá pra fazer, dá. Tem que ter um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, com certeza. Mas dá pra fazer. Ficou bem enroladinho. Com um charuto menor. Menor. Agora eu vou pegar uma folhinha pequenininha, que já é da do meio. Ó, esse daqui já vai dar um pequenininho. Também põe uma colher aqui no meio do recheio. É lógico que com a folha inteira é bem mais fácil de enrolar, porque as pontas ficam bem maiores para dobrar. Uhum. A diferença é que fica um charuto bem grande quando a folha é de fora, né? E um charuto menorzinho quando a folha é de dentro. Ó, fica bem enroladinho. Quando cozinhar ele vai ficar bem durinho. Olha, a gente já terminou todos os charutos. Eu fui fazendo assim, ó, uma camada desse modo, a outra eu ponho de travessado, e eles bem apertadinho, que é pra eles não ficar dançando na panela. Aí eu coloco um caldinho, mas se você não quiser não tem problema, coloca só um pouquinho de sal, o seu temperinho. Aí eu coloco a água fervendo.
Pode ser aquela mesma água do repolho, que antes de eu cozinhar o repolho eu lavei ele, né? Aí eu ferventei ele nessa água, agora ela tá fervendo. Aí eu coloco água só até ficar, olha, não precisa nem cobrir muito, tá? Rente com o charuto. Aí eu tampo a panela, ela pega a pressão, eu conto 4 minutos e desligo a pressão. Olha, o nosso charuto já está pronto. Agora ele tá bem delicadinho, porque ele tá bem quente. Quando ele esfria um pouco, ele fica mais firminho. A gente deixou na pressão, com pressão 4 minutos, desligou o fogo, esperou sair a pressão. Aí já pode tirar seu charutinho da panela e se servir. Quando eles esfriam, fica bem durinho. Esfria um pouco, mas eles estão todos bem cozidinhos. Ó. Nosso charutinho tá prontinho. Ele fica assim, ó. O arroz e a carne bem enroladinho no meio. E essa receita rende uma panela de pressão cheia, dá bastante. Aí é só degustar. Vê se tá gostoso. Tá quente pra caramba. Essa é a dona Lindalva, que fez o charuto pra gente. É minha mãe, e essa produção foi especial pro Pesquisa de Ponta.